Muito bem-vindos aqui ao vídeo de hoje para falar sobre Filip Kostic, aqui um jogador que joga pelo corredor esquerdo, que tem sido associado em Itália, ou a notícia começou em Itália, sobre o interesse do Benfica no jogador, que já tem 33 anos e rapidamente se espalhou pelo universo do futebol e agora está tanto em jornais como em sites desportivos, como em redes sociais. Portanto, a velocidade com que a notícia se espalhou pode trazer aqui algum fundo de verdade, até porque o jogador é daqueles jogadores muito mais em garra e muito mais combativos do que propriamente talentosos ao dia de hoje, e isso é um perfil que José Mourinho tem estado aqui a procurar, parece-me. Portanto, pode haver aqui algum fundo de verdade, mas é isso que nós vamos perceber ao longo deste episódio. Então, Filip Kostic, quem é este jogador? Jogou contra o Benfica tanto no Frankfurt como também na Juventus. Já se cruzou com o Benfica várias vezes. Eu posso estar errado, mas tenho a ideia que o interesse do Benfica até já foi noticiado em épocas anteriores no Kostic. Hoje em dia, com 33 anos, acho que já é um jogador que acaba por não acrescentar assim tanto. Ele que nunca foi um jogador propriamente muito talentoso, ou seja, tecnicamente refinado, não é esse o perfil dele, mas é um jogador com muita garra, com muita combatividade, daqueles que têm muita entrega e acaba por compensar. Ele é internacional pela Sérvia, tem aqui um perfil de corredor, ou seja, ele já jogou aqui algumas vezes a defesa lateral esquerda, digamos assim, mas não é aí que ele que se tornou conhecido. Foi mais como extremo esquerdo no Frankfurt, ou médio esquerdo no Frankfurt, depois na Juventus tem estado a jogar como um ala esquerdo, porque a Juventus joga aqui como com um sistema de três centrais, então ele é o ala esquerdo da equipa. Ou seja, é um jogador de corredor. Seja a extremo, seja a médio, seja a ala, seja a lateral, é um jogador de corredor. Agora, não me parece é que seja um jogador lateral esquerdo, como tem estado a ser noticiado, por exemplo, pelo Record, lateral esquerdo no sentido de ser como um Dal, ou como o Dal tem estado a ser no Benfica, ou como um Obrador, ou como o Carreiras foi o ano passado, ou o Grimaldo era. Um lateral numa defesa a 4, isso não é parte do perfil, não me parece que Costides seja esse jogador, parece-me que é um jogador sim de jogar no corredor, mas em posições mais à frente. Ele para ser um lateral esquerdo tem que ser uma defesa a 5, digamos assim, e ele é lateral quando a equipa está encostada a 3 e forma a linha de 5, e aí ele é o jogador mais à esquerda. Mas é a única vez em que ele pode ser aqui um lateral esquerdo, porque de resto, durante o jogo, ele não é esse jogador, é um jogador muito mais de propensão ofensiva, de galgar metros com bola, e é um jogador que esta época já leva aqui 16 jogos pela Juventus, mas são 16 jogos, desculpem, 16 jogos pelas Juventus e pela seleção. Pelas Juventus tem apenas 10 jogos nesta temporada, sendo que nestes 10 jogos tem aqui 360 minutos feitos, ou seja, estamos a falar de um jogador que tem uma média de 36 minutos por jogo, nem sequer é um titular da Juventus ao dia de hoje. Aos 33 anos é um jogador que na época passada já esteve emprestado ao Fenerbahçe na Turquia, e daí eventualmente a ligação a José Mourinho, porque era a equipa do José Mourinho e ele foi titular no Fenerbahçe de José Mourinho, assim como Tadic, assim como era Kostic, ou seja, eu tenho aqui algum receio que Kostic seja realmente um alvo do Benfica, porque apesar de ele nunca ter sido especialmente talentoso, mas ter uma capacidade física, porque ele é muito forte fisicamente, tem algumas lesões, mas nada de grave. E não, quando eu digo algumas lesões, é que vamos ao transfer market e vemos ali um histórico, mas essencialmente são lesões de 4, 5 dias, ou seja, não nada de muito grave ou de preocupante sequer a nível de perfil vocacionado para lesão. Não acho que ele seja um jogador que se lesione muito, mas parece-me ser aqui um jogador que pode acrescentar. Uh, a garra que Mourinho procura, mas depois retirar o talento que a equipa, no meu entender, deve ter. A verdade é que o Dal tem ali alguns problemas técnicos também, mas se a ideia for jogar num 3-5-2 conforme foi ensaiado para a Taça de Portugal frente ao Atlético, aí então pode fazer algum sentido estar à procura de um ala, e o Kostic entra nesse tipo de perfil. Por outro lado, estamos a falar de um jogador que já não vai dar nenhum retorno financeiro, estamos a falar de um ordenado altíssimo, estamos a falar de um jogador que atualmente na Juventus nem sequer é um titular, ou um jogador que seja assim muito utilizado.
participou em 10 jogos com uma média de pouco mais de 30 minutos por jogo, portanto dá para ver, tem 2 golos e uma assistência, não tem números por aí além nesta fase da carreira. É um jogador que na altura, quando foi para a Juventus, foi avaliado em 40 milhões de euros. Hoje em dia está avaliado em 3 milhões e meio, portanto dá para perceber a queda de rendimento que o Kostic tem vindo a ter ao longo dos anos. Dá para perceber que hoje em dia já não é o jogador que brilhou na campanha europeia do Frankfurt, frente ao Benfica, por exemplo, e onde acabou por vencer aqui uma Liga Europa. Ou seja, o Benfica não está a contratar o melhor Kostic, está a contratar um Kostic claramente em declínio de carreira, claramente a perder gás na Europa e se calhar à procura de um desafio onde possa jogar com regularidade, e a solução passa por vir para Portugal, onde ele eventualmente ainda pode fazer aqui alguma diferença, mas o Benfica, no meu entender, não pode estar a planear ter aqui um futuro com jogadores que se calhar daqui a 6 meses ou daqui a um ano já estão completamente inválidos para mesmo para este patamar de competição. Já agora, antes de avançarmos, subscreva aqui o canal se ainda não subscreveste. Podem já ter visto, se calhar, na Bola TV ou no Visão Vermelha, mas se calhar aqui até acompanham, mas ainda não subscreveram, e é uma ótima ajuda para mim, para o canal chegar a mais pessoas, se derem o like, se deixarem o vosso comentário, ou se não subscreveram, subscreve agora, porque é uma parte gira de ver o canal a crescer pouco a pouco, de forma diária. Avançando aqui no vídeo, como podem ver aqui, eu gosto de trazer estes mapas para estarmos todos a falar da mesma coisa, já que vocês depois vão também comentar a vossa opinião sobre este possível reforço ou não para o Benfica. E aqui tem as posições que jogou. Fui buscar isto ao Transfer Market e, como vocês podem ver, quanto maior é a bolinha, significa que é maior também o número de vezes que ele jogou naquela posição. E como podem ver, ele jogou quase tantas vezes a ponta de lança como jogou a lateral esquerda. Ou seja, não é, o Record noticiou como um lateral esquerdo, não é um lateral esquerdo. O 00, se forem ao perfil, noticia como um lateral esquerdo, não é um lateral esquerdo. Portanto, há aqui claramente em Portugal, na imprensa nacional, um equívoco sobre a posição ou o papel que Kostic tem no campo. E como podem ver, como eu estava a dizer há pouco, a posição onde ele mais jogou foi como médio esquerdo. E o médio esquerdo aqui no Transfer Market tem que ver com o ser ala, ou médio ou ala esquerdo. É essa a posição onde ele mais jogou ao longo da carreira, nomeadamente nos últimos anos. Logo a seguir, a posição onde ele foi mais utilizado foi como extremo esquerdo e extremo direito. Ou seja, podem ver ali que ele, como extremo esquerdo, fez 202 jogos na carreira, somando ali o mais 20 na direita, portanto 220 jogos como extremo, e como ala fez ali 250, 260 jogos. Portanto, essa é a posição, é do meio campo para a frente. Sempre que ele for colocado numa defesa a 3 e ele é o elemento da esquerda, vai ser sempre alguém muito mais ofensivo do que defensivo. Esse não é o papel dele. Ou seja, o Benfica, por exemplo, já quis adaptar o Best a lateral esquerdo e correu mal, porque era alguém que tinha este perfil, ou seja, um médio esquerdo ou um extremo esquerdo, e não era um lateral numa defesa a 4. E isto pode parecer que quem está uns metros mais à frente também está uns metros mais atrás, mas não, porque a missão é completamente diferente. Uma coisa é fechar o corredor sabendo que tem 3 centrais atrás, outra coisa é fechar o corredor sabendo que tem 2 centrais e tem que fazer a linha e tem que estar com cuidado no controle de profundidade. As preocupações são completamente diferentes quando se tem menos um elemento na linha defensiva. Defender a 5 ou defender a 4 é completamente diferente, e todos nós nos lembramos de laterais ou até centrais que funcionam num sistema e não funcionam tão bem no outro, porque a missão e os cuidados a ter nessa missão é completamente diferente. Da mesma maneira que numa defesa com 3 centrais, ele tem muita mais liberdade, para chegar à frente, para progredir no corredor, para atacar a profundidade, para ir à frente e cruzar, que é isso que ele gosta de fazer. Portanto, será sempre alguém que é um ala ou um extremo e não um lateral, e queria chamar aqui a atenção para isso, porque a imprensa nacional tem estado a alertar para um interesse em Kostic como sendo um lateral esquerdo para chegar em janeiro, e não é um lateral esquerdo de todo. Além disso, também queria trazer aqui estes dados do 00, que mostram bem que os seus tempos áureos já lá vão. Ou seja, ele aqui tem aqui como podem ver aqui, esta temporada de 2018-2019 no Frankfurt, emprestado pelo Hamburgo,
e fez 46 jogos, 10 golos e 12 assistências. Lá está, a jogar mais à frente, onde ele jogava muitas vezes como extremo. Depois, 19-20, quando ele encontrou também o Benfica, salvo erro, foi em 19-20 que encontrou o Benfica, ou em 18-19, foi por aí que foi com Bruno Lage, que o Benfica depois até tinha uma vantagem confortável e acabou surpreendido no jogo da Alemanha, quando podia ter goleado na Luz e não marcou mais golos, porque acho que facilitou e o Benfica falhou ali uma final europeia. Mas enfim, 12 golos e 17 assistências em 2019-2020 e depois começou ali a decair o número de golos, já só foi 4 com 14 assistências, manteve aqui um número bastante interessante de assistências. No ano a seguir, 7 assistências e subiu o número de golos para 13 assistências e 7 golos, e depois foi então quando foi para a Juventus, para a Itália. Em Itália já nunca foi a mesma coisa, tanto em assistências como em gols, ou seja, como podem ver, na primeira temporada diminuiu o número de assistências, mas foi quase igual, foi 12, no ano anterior tinha tido 13, mas diminuiu o número de gols. Depois no ano a seguir, 0 gols e 4 assistências, decaiu bastante o seu rendimento. Foi emprestado para a Turquia, 2 gols e 7 assistências, continuou longe daquilo que tinha mostrado no Frankfurt, e esta temporada, como podem ver aqui, esta temporada vai com 2 golos e uma assistência. Ou seja, é um jogador, como eu estava a dizer há pouco, não dava a dizer só por dizer, que tem vindo de época para época a jogar menos minutos, a não ser tão indiscutível no 11, a diminuir o número de assistências, a diminuir o número de golos marcados. Portanto, eu diria que se o Benfica for buscar este jogador, eu até acredito que venha por um preço bastante razoável, bastante barato, porque é um peso morto, digamos assim, para a Juventus, que vai utilizando aqui para entrar em alguns jogos, mas é um elemento de rotação, que tem um salário elevado e que não tem grande rendimento. Portanto, eu até acho que a Juventus vai acabar por facilitar este tipo de negócio, porque é uma solução que eles têm para o jogador e aqui para um ativo que claramente não vai de menos a mais, vai de mais para menos. Para o Benfica, acaba por ser uma solução, lá está, com vista ao imediato, com vista a resolver problemas de janeiro, mas isto vai criar problemas mais à frente, porque se o Benfica não for campeão, se o Benfica não se qualificar para a Champions, vai começar a olhar para o plantel e começa a aumentar os jogadores mais velhos, começa a aumentar os jogadores sem mercado, começa a aumentar a despesa a nível de salários e começa a não conseguir, então, rentabilizar e fazer receita com um plantel, sendo que, por exemplo, se falhar a Champions e se não for campeão, o Benfica fica numa situação financeira muito complicada e olhando para o plantel atual não há muito para faturar, até porque Tomás Araújo, por exemplo, não está valorizado porque não está a jogar. António está quase a aproximar-se do final de contrato, portanto também não está valorizado. Trubin é mais um jovem, mas que o Shakhtar tem 40%, ou seja, o Benfica tem aqui muito pouco para faturar, e estar a trazer jogadores em final de carreira também não vai gerar aqui receitas que possam solucionar uma possível falha desportiva e consequentemente falhas financeiras. Portanto, eu gostei muito do Kostic nos seus tempos áureos do Frankfurt, muitos golos, muitas assistências, um jogador que pode não ser o mais talentoso, mas tem um remate forte, faz o corredor todo, vai à linha, cruza, marca, muito forte fisicamente, muito competitivo, aquela garra sérvia que eu gosto de ver, no sentido de que é um jogador que vai a todas e não dá um lance por perdido, mas esse já não é o Kostic de hoje em dia. Portanto, neste momento, se tivesse que dar aqui uma opinião sobre esta contratação, eu diria que não vale a pena, não é uma solução para o imediato, não é uma solução para o futuro. Se vier a acontecer, oxalá que o jogador me cale e que venha e que seja revolucionário e que seja um dos melhores jogadores da segunda volta desta temporada, mas não acredito que isso aconteça. Mas também estou a contar com a vossa opinião aí nos comentários para me dizerem o que é que acham desta possibilidade, se gostam ou não do jogador, se querem ou não o jogador no Benfica e se acham que é uma boa contratação ou uma má contratação por parte do Benfica. Portanto, digam-me isso tudo aí nos comentários. Já sabem que eu procuro responder ao máximo de comentários possível e estamos aí para mais vídeos já amanhã e o derby vai se aproximar, portanto vamos começar a analisar aqui a equipa.